Pai do Senhor, que glória! Diácono Hugo Garcia, de volta ao canal Verdade Original, trazendo esse estudo riquíssimo de Isaías, o profeta messiânico. Desde já sou muito grato sempre a todos que estão me acompanhando, me dando força, mandando mensagem, viu? Deus abençoe vocês poderosamente. Não sabe o quanto isso me fortalece para trazer esse estudo para vocês, para trazer aí o projeto do YouTube que é apregoando a palavra, né, por intermédio das mídias sociais. Eu sou muito grato, gente. Sério, muito obrigado mesmo. Se você é a sua primeira vez aqui comigo, desde já Deus te abençoe, você e toda a sua família. Obrigado pela confiança por estar aqui assistindo os meus vídeos e desde já eu peço para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, coloque na opção todas, para que o YouTube te notifique de todo o trabalho que eu postar aqui. Amém? Outra coisa também, dê seu joinha, seu likezinho aí especial e também compartilhe esse vídeo para alcançar mais vidas. Glória a Deus. E desde já vou ser grato a você. E também na descrição do vídeo, como eu tenho falado, vai estar lá o link para aqueles que quiserem baixar a revista em PDF gratuito, tá? Para quem quiser acompanhar as aulas, não tem a revista física, você pode ir lá e baixar. Amém? Sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de hoje. Agora nós vamos tratar a lição 5, Isaías, capítulo 32 e 33. O Senhor é juiz, legislador e rei. Então, o seu reinado, ele vai ter esses três atributos que vai funcionar: juiz, legislador e rei. Nós iremos ver isso aqui hoje. Texto áureo: porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso legislador, o Senhor é nosso rei, ele nos salvará. Quem disse isso? Isaías capítulo 33, versículo 22. A verdade prática vai nos dizer assim: nossa esperança está em Deus, que governa sobre todas as coisas e que, por meio da sua justiça, lei e reinado, nos oferece a salvação definitiva. Que glória! Apesar de Deus ele ter todo o controle do mundo, ser rei, nunca deixar de ser Deus, nunca deixar de ser rei, ainda não temos ainda um reinado dele com a salvação definitiva. Nós ainda estamos lutando para nos encontrarmos com ele. Nós estamos nos separando, nos santificando, esperando aí a vinda do seu reinado por definição, por eternidade. Iremos aqui ver como esse reinado dele irá funcionar, certo? Leitura bíblica para estudo está Isaías 33, versículo 13 ao 24, que iremos ler juntos. Vamos lá então. Assim diz a palavra do Senhor, Isaías 33, versículo 13. Ouve, vós os que estáis longe, o que tenho feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. Os pecadores de Sião se assombraram, um tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir, falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas da rocha serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considerará em assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o pagador? Onde está o que conta as torres? Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda, que não se pode perceber, e de língua tão estranha, que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão Jerusalém, a habitação quieta, tendo que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. Mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles.
nem navio grande navegará por eles. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro e vela não entenderam. Então a presa de abundante despojo se repartirá, e até os coxos roubarão a presa. E o morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absorvido da sua iniquidade. Essa é a nossa leitura bíblica e classe que iremos aplicar segundo a lição. Voltando aqui agora, vamos ver. Primeiro tópico que iremos aprender: Deus é juiz. Vamos lá entender. Deus é juiz. Antigamente, antes da monarquia se instalar dentro do povo de Deus, se instalar em Israel, se instalar em Judá, antes não era a monarquia, era a teocracia. O próprio Deus é que reinava, era que dirigia o povo naquela época, o próprio Deus. Por intermédio, o que tinha na época eram juízes. Os juízes eram que aplicavam as leis de Deus, era o que orientava o povo, porque eles eram profetas, recebiam a mensagem de Deus e passava para o seu povo, do que o Senhor se agradava, do que tinha que fazer, de como o povo deveria se separar. Então, nessa época, eram juízes, os profetas também. E a época de Samuel, que foi o 13º juiz e último, o povo ele já estava um pouquinho assim farto de ser dirigido por algo que eles não conseguiriam ver, entre aspas, né? Posso dizer que sim, nessa maneira. Eles queriam um rei, assim como os outros reinados possuíam rei, eles queriam um rei para eles mesmos, um rei homem, um rei físico, que poderia ali dirigir o seu povo, que poderia governar ali o seu povo. E Deus acabou acatando aí a vontade deles, entendeu? Apesar de Deus ter ficado assim um pouco triste, né, magoado com essa decisão deles, mas ele acatou a ideia deles terem um rei. Só que aí surgiu um problema, nunca mais teria assim realmente um reinado ali perfeito, um reinado totalmente justo, porque os homens são falhos. Na época dos juízes já era complicado, porque nem todos os juízes queriam aplicar as leis. Muitos rompiam, transgrediam as leis. Eram poucos que realmente ali eram profetas e que seguiam a linha à risca. Mas a gente teve Débora, nós principalmente Samuel. Samuel foi fiel ao Senhor até o fim. Foi um ótimo juiz, foi um ótimo profeta, mas enfim, a vontade do povo ali prevaleceu para se ter um rei. E assim o rei surgiu, primeiro com Saul, depois Davi, e assim sucessivamente, como eu falei lá no primeiro vídeo. Teve Salomão, aí a ruptura, e tivemos o Reino do Norte e o Reino do Sul, e assim cada um com seus respectivos reis. E assim surgiu a monarquia dentro do povo de Deus. E diferente, não é diferente dos outros países, nós somos regulamentados por 3 poderes, né? É o poder legislativo, executivo e judiciário. Eu gostaria de mostrar algo para vocês para a gente entender esses 3 poderes. Aqui nós iremos entender o que cada um desses 3 poderes fazem. Nós temos o executivo, e o que ele faz? Dirige e administra o governo e representa o país no exterior. Quem toma as decisões sobre economia, investimento, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas e assim por diante. Quem exerce? O presidente da República, governadores de estado e prefeitos. Esse é o executivo. O legislativo é o que faz? Vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do executivo. Quem é que exerce?
senadores, deputados federais, nos estados, os deputados estaduais, nos municípios, os vereadores. E o judiciário, o que ele faz? Aplica as leis, decidindo conflitos dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado. Quem exerce? Os juízes nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. Então, nós somos governados por esses três poderes. Aqui no Brasil, a maioria dos países, praticamente todos, tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Por mais que sejam países autocratas e tudo, mas desde o do reinado, até mesmo de Deus, esses três poderes são aplicados. Precisa de alguém para executar as leis, para organizar, precisa de alguém que faz as leis, e precisa de alguém que fiscalize, e precisa de alguém que aplique as leis. Não tem como fugir desses três poderes. Então já é algo que já vinha de Deus. O Deus, ele já tem esses três atributos. Só que a gente não tem ali a salvação definitiva. O reinado dele é aqui estabelecido aqui na terra. Ainda vamos ver o reinado dele. Ainda vamos passar pelo reinado dele, que será eterno, o último reinado. E não haverá outro reinado após ele. Então, eu só queria mostrar isso aqui para vocês, para entendermos de fato o que que a lição quer nos trazer. A, a comparação. Nosso Deus, o nosso Rei, ele possui esses três atributos juntos. Esses três poderes, eles surgiram para equilibrar. Só que a gente sabe que nos países, tanto aqui no Brasil, não funciona do jeito que era para funcionar. O executivo não funciona do jeito que era para funcionar. O legislativo também. Judiciário também. A gente acha furo nas leis e a corrupção acaba aí se aflorando por meio desses três poderes. O que era para ter um equilíbrio, para defender o povo de bem, acaba sendo aí empecilhos, acaba ocasionando problema nas nações, principalmente por intermédio da corrupção. E a gente vai ver que Deus, ele vai trazer esse equilíbrio de uma forma justa, perfeita, que não haverá corrupção, que não haverá falhas. Tudo isso a gente vai ver aqui na lição. Voltando aqui então para a nossa lição, vamos entender cada ponto aqui do governo que vai ser de Deus. Ele vai ser o rei justo e o derramamento do Espírito Santo. Ele já é o rei justo, continuará sempre justo. Aqui nesse primeiro ponto, Isaías 32, ele começa com a imagem do rei justo que reinará com sabedoria e justiça. Esse rei contrasta com os líderes corruptos que governavam Israel e Judá. Sob esse reinado justo haverá paz e segurança para o povo de Deus. O rei justo é uma referência messiânica apontando para o reinado de Cristo. O rei justo somente Deus. Não existe governo por intermédio do ser humano perfeito. Por mais que ele tente seguir aí a linha, sempre tem alguém que vai tropeçar. Porque não tem como governar sozinho. Precisamos de pessoas, certo? Você pode ser um presidente eleito democraticamente lá, vai governar o Brasil. Você é uma pessoa que ora, que jejua, é correto, não é corrupto, mas você vai precisar de pessoas ao seu lado para governar. E nem sempre esses que estão ao seu lado têm a mesma empatia pela justiça. Não tem. São corruptos. Então sempre haverá falha no governo humano. E o reinado justo é justamente aplicado somente a Cristo. O que a gente precisa saber também em relação ao derramamento do Espírito Santo. Marca o início de uma nova era de paz e prosperidade. É uma visão do reino futuro de Deus, onde o caos e desordem serão substituídos por justiça e paz. O derramamento do Espírito também prefigura o Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes, dando início à era da igreja. Isso está descrito lá em Atos, capítulo 2, né? Após aí a morte e ressurreição de Jesus Cristo, quando se passaram 50 dias, e houve ali a promessa de Jesus, né, que é o derramado do Espírito Santo, o revestimento de poder sobre a vida do cristão.
E em Atos capítulo 2, houve o início da igreja primitiva, principalmente ali pelo Sermão de Pedro. O Sermão de Pedro levou praticamente 3.000 almas aos pés de Jesus. E assim a igreja primitiva começou a nascer e levar ali a palavra de Deus, as leis, a justiça, mediante a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. E o derramamento do Espírito Santo é repercutido até hoje. O cristão que verdadeiramente preza pela palavra de Deus, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele acaba sendo revestido pelo Espírito Santo de Deus. E essas qualidades, características que está nessa terceira pessoa da Santíssima Trindade, acaba transformando a vida do ser humano. E o ser humano ele começa a ter senso de justiça. Mas não é o senso de justiça de você sair por aí matando o que é injusto, não é isso. Você ter senso de justiça é você seguir a palavra de Deus de forma honesta, íntegra, sem enganar ninguém, sem ser corrupto. É isso. O Espírito Santo de Deus, ele molda o caráter do cristão. Outra coisa que teremos aqui, o nosso Deus, ele é um juiz perfeito, e no seu reino milenar, da Nova Jerusalém, continuará sendo perfeito. Aqui vai dizendo a lição seguinte: nas democracias modernas, a responsabilidade de julgar cabe ao Poder Judiciário, que aplica as leis humanas, mas está sujeito às falhas, pois é composto por pessoas de conhecimento limitados e dependente de provas e testemunhas. O que isso significa? Que, não, que nem todas as aplicações à lei feitas pelos juízes, pelo Poder Judiciário, vão ser praticamente 100% assertivas. Às vezes são corruptos, né, são comprados e acabam aplicando a lei a favor da criminalidade, a favor de coisas erradas. Outra coisa também, pode ser alguém inocente e acabando sendo condenado por injustiça. Porque quando eles vão avaliar o caso, eles veem, tá muito na cara e tal, teve ali toda uma perícia e tudo, foi ele mesmo. E acabou que nem foi a pessoa que cometeu o crime. Isso também já aconteceu. Pessoas que foram presas, e acontece até hoje, pessoas que vão presas inocentemente, sem ter cometido um crime. Com Deus isso não vai existir, porque Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele sabe de todas as coisas, ele está em todos os lugares e ele tem conhecimento de tudo. Não tem como ter erro em Deus. Não tem como, tá, gente? E aqui vai dizer, ao contrário dos juízes humanos que podem ser corrompidos ou cometer erros, de justiça de Deus é perfeita e infalível, sua sabedoria e conhecimento são completos, o que garante que seu julgamento seja justo em todas as situações. Não vai haver falha na aplicação de lei de Deus. Nada escapa aos olhos de Deus. Vai ser completamente perfeito e de forma íntegra. Ninguém vai poder se queixar, porque vai ser um fato, vai ser real. Juízo para restauração. A lição que vai dizer que nos capítulos anteriores de Isaías, o profeta descreve a ira de Deus sendo derramada sobre as nações como a Síria e a Babilônia, que oprimiu Israel e Judá. Deus não julga apenas seu povo, mas todas as nações da terra. Ele é um juiz universal que julga tanto os justos quanto os ímpios. E seu tribunal final, toda injustiça será exposta e punida. É, então Deus ele não julga somente o pecado do seu povo. Ele não julga só os erros do povo hebreu, do povo de Israel, do povo de Judá. Não, é de todos que transgridem a lei dele, que não obedecem a sua lei, que não fazem questão de ser servo dele, de ser servo de Deus, de ser um cristão. Todos aqueles que transgridem a lei vai passar pelo seu juízo, vai passar pelo seu momento de ira. E ele vai julgar, ele vai aplicar a lei. No dia que ele começar realmente lá no juízo final, no trono branco, os pecados serão expostos. Ele vai dizer, olha, você está sendo condenado porque fez isso, isso, isso. Você transgrediu a lei, segundo a palavra está aqui, e não haverá escapatória. Não vai ter advogado, porque
a aplicação dele, a aplicação da lei, a condenação vai ser de forma justa e íntegra, não tem como fugir. Assim como aqueles que confiam nele, que serão julgados, serão aprovados e estarão com ele no paraíso, para todo sempre, para toda a eternidade. Então ele é equilibrado, ele vai trazer esse equilíbrio. O que é justo, ele se fará justiça. O que é da injustiça, ele aplicará a lei contra aquilo que foi injusto e a pessoa terá a condenação. Vamos passar para o próximo ponto. Deus é legislador. Vamos ver o que o Senhor tem em relação a ser um legislador. Ele é o próprio Deus que aplicará a lei. Então a lei de Deus ela é perfeita, apesar da nação de Israel ter trocado a teocracia para a monarquia, mas os reis monarcas tinham por obrigação aplicar a lei segundo o que já estava escrito que Deus tinha revelado a Moisés, segundo o que tinha já revelado aos profetas. Precisavam aplicar essas leis, mas quando eles transgrediam a lei, a nação entrava em decadência. Então o rei ele não podia mexer na Constituição, que era a palavra de Deus, ele precisava aplicar, ele precisava executar, e ele precisava entender que quem fazia as leis era o próprio Deus. Ele apenas estava ali para administrar. Então a lei de Deus ela já é perfeita. E toda nação que transgride pode ver que ela não evolui. Onde é uma nação corrupta, não cresce. A gente tem as injustiças dos órfãos, dos pobres, das viúvas, tudo aquilo ali que já estava acontecendo em Judá, como Isaías estava relatando. Então a lei de Deus ela é sábia para todos os momentos, para todas as circunstâncias. A lei de Deus sempre ela é sábia de se aplicar, porque quando a lei de Deus ela é aplicada, não tem erros, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Então aqui vai dizer que a sabedoria e a lei de Deus é outra faceta importante. Como Deus é descrito como legislador, isso implica que sua lei é superior a qualquer legislação humana. Então não existe lei humana nenhuma que supere as leis de Deus. Ela já é perfeita por si só. Se a nação aplicar, haverá prosperidade. Já se a nação seguir, se o ser humano seguir, não transgredir essas leis, haverá frutificação, prosperidade. A lei de Deus está fundamentada em sua infinita sabedoria e entendimento, enquanto as leis humanas são limitadas e muitas vezes imperfeitas. As leis divinas abrangem todos os aspectos da vida humana, desde a justiça social até a adoração correta. Então, desde a sua forma de como trabalhar no meio da sociedade, até mesmo como adorar o Senhor de forma correta. A lei de Deus ela é sábia em todos os aspectos. E a lei está escrita no coração. Aqui vai dizer que, embora o papel de Deus como legislador seja destacado pela entrega da lei mosaica, Isaías também e outros membros profetiza sobre uma nova aliança que Deus fará com o seu povo, onde ele escreverá sua lei diretamente nos corações. Período ali já do reino já milenar, ele fará a justiça plena, a justiça eterna, haverá validação da salvação e ele aplicará a lei diretamente no coração do ser humano. E aqui também vai dizer, essa visão se cumpre no Novo Testamento com a vinda do Espírito Santo, que molda os corações dos crentes para viver em conformidade com a justiça de Deus. Nós que somos cristãos hoje, desde a igreja primitiva, que recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus sempre nos incomoda a seguir o que a lei de Deus exige, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então ela já está escrita e está dentro de nossos corações. Nós só precisamos executar na nossa vida cotidiana. E isso vai se levar ali até o reino milenar e também a Nova Jerusalém. A lei do Senhor sempre estará em nossos corações. Vamos parar aqui o nosso último ponto. Deus, ele é rei. Ninguém vai tirar esse título de Deus. Ele já é rei por natureza.
o que vai acontecer é que ele ainda vai vir aqui na Terra e fazer o seu reinado universal. Todos os reinados serão sucumbidos, serão transformados em pó, serão esquecidos. Somente o reinado de Deus vai prevalecer para sempre. O ser humano é limitado. Ele não vai conseguir se manter no poder para sempre. Antigamente, gente, vocês poderiam estudar até mediante a história, se lembrar, até mesmo pela Sagrada Escritura, que cada nação possuía um rei que queria dominar praticamente toda a terra, queria ir ao máximo que pudesse. A gente vê o reino babilônico, o reino assírio, o Medo-Persa, o de Alexandre o Grande, principalmente. E acabou que esses reinados se fragmentaram, né? Vários países agora. Cada país tem o seu presidente, né? O seu legislador, o seu executivo, o seu judiciário. E isso terá um fim. O ser humano é limitado. Deus, quando ele for trazer o seu reinado, será totalmente universal, eterno. O governo de Deus sobre o seu povo, vamos lá. Que vai dizer, outros capítulos anteriores, o povo de Israel e Judá colocou sua confiança em reis terrenos e alianças políticas, particularmente com o Egito e a Síria, que não acabou muito bem. A gente vê que a Síria tomou conta de Israel, babilônicos tomaram conta de Judá. Quando se faz que quebra, transgride as leis do Senhor e faz aliança com quem é estranho, de outro arraial, que não compactou com os mesmos princípios que você, a nação vai em decadência. Isaías adverte repetidamente que essas alianças são fúteis, pois nenhum rei humano pode proporcionar a verdadeira segurança que somente Deus, o Rei soberano, oferece. O reinado de Deus é uma garantia que ele está no controle de todas as circunstâncias, governando com justiça, misericórdia e poder absoluto, totalmente absoluto. O governo dele sobre nós será justo, eterno, poderoso, e ele nos governará e não haverá justiça, nem erro, nem falhas humanas. Seremos completamente ali supridos, todas as circunstâncias, todas as nossas necessidades serão supridas por Jesus Cristo, nosso Rei. Como eu venho mencionando desde o começo, ele será o Rei futuro e messiânico, ele trará o reino milenar, após aí a grande tribulação, o reinado do anticristo. Ele vai lá em Sião, Jerusalém, e vai aplicar o seu reino milenar. Então ele é o Rei futuro e messiânico. O Rei futuro e messiânico aqui vai dizer o seguinte: não apenas afirma que Deus é o rei atual, mas prenuncia a vida do Messias e o rei que estabelecerá o reino eterno de Deus na terra. Esse rei justo reinará com retidão, trazendo paz duradoura e libertação para o povo de Deus. Então, gente, Jesus é o nosso Messias que foi enviado. Nós iremos aprender sobre o messianismo aí de Jesus nas lições após. Então ele veio como Messias, como Salvador, aplicar o seu reino eterno, de paz, duradouro, de libertação para o povo, para trazer também o quê? A aplicação da salvação por completo. Ele trará isso nesse futuro, um dia, no reino milenar, para a honra e a glória do Senhor. E ele nos salvará. Aqui vai dizer que o Isaías 33 é um capítulo que fala sobre o livramento de Jerusalém das ameaças dos inimigos, particularmente dos assírios. No entanto, a salvação mencionada em Isaías 33, 22 vai além da libertação física ou política. Ele aponta para a salvação espiritual e eterna que Deus oferece ao seu povo. Ele é o Salvador não apenas de ameaças externas, mas também da escravidão espiritual do pecado. Gente, quando Jesus ele veio na sua forma humanizada e se filtrou no meio do povo, né, na sua forma humana, ele não veio ali já para aplicar o seu reino eterno. Ele veio ali para se reconciliar com o homem, fazer o homem entender que não adianta ter um rei que possa romper as barreiras, tirar eles da escravidão, do jugo do humano,
se eles estão aprisionados por dentro, se o coração deles estão cheio de pecado, se o coração deles estão longe de Deus. Então Jesus ele veio para fazer o povo enxergar isso, dizendo mesmo assim: olha, não tem como eu aplicar o meu reino eterno aqui se o coração de vocês estão longe de mim. Vocês precisam se libertar da escravidão espiritual. O coração está escravizado, vocês precisam se libertar para que eu possa salvar. No momento que o ser humano se liberta, se liga em Deus, aí sim, Deus ele entra com sua salvação e o povo aí acaba prosperando. Gente, é assim que funciona a salvação, a libertação. Você precisa ser tratado por dentro para poder Deus trazer as bênçãos exteriores para você. E o principal de tudo é que você precisa entender: a tua salvação tem que estar acima de todas as coisas. Você tem que lutar, batalhar, eh, zelar pelo Espírito Santo que habita dentro de você. Que vai dizer: como o juiz ele é justo e garante que o mal seja punido e os justos protegidos. Como legislador, ele estabelece a lei perfeita que guia seu povo em retidão. E como rei, ele governa com autoridade absoluta, protegendo e salvando o seu povo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a nossa aplicação pessoal para terminar a lição. O poder humano, por mais absoluto que pareça, um dia declinará. Olha que eu falei. Porém, o reino de Deus é eterno e inabalável. Gente, é questão de tempo. Isso aqui vai acontecer. O ser humano pode fazer o que for para se manter no poder, passar a perna nos outros, ser uma pessoa injusta, né, usando do dinheiro, usando do abuso de poder para se manter ali, mas um dia isso passará, vai ser declínio. E o reino justo messiânico virá. E não há quem possa escapar. Isso é um fato. E assim eu quero terminar, gente, agradecendo. Essa lição foi mais assim, para entendermos como realmente será o reinado, como é o reinado de Deus. E eu tenho certeza absoluta que nós não vamos nos arrepender, gente. Nós passamos por muitas pessoas aqui injustas, muitos governos injustos que massacram o seu povo, que nos massacra. Mas Deus está assistindo tudo isso, gente. O mal será punido. O mal será punido. Cabe a nós continuarmos sendo justos, fazer o que é certo, porque Deus ele irá trazer essa separação. O mal será punido e o justo será galardoado, no nome de Jesus. Glória a Deus, gente. Vamos orar para encerrar. Maravilhoso Deus eterno, Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por essa lição de hoje, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue nos trazendo conhecimento, despertando o nosso coração para ser justo e fiel, meu Pai. Que o teu reinado venha, meu Deus, e se estabeleça. E faça justiça, meu Pai, para aqueles que são justos, Deus. E que o Senhor possa trazer, meu Pai, a lei para aqueles que precisam ser punidos, meu Pai. De uma certa forma, Deus, liberta, sara teu povo, Senhor. Toca nesses governos, Senhor, meu Pai, injustos, para que eles, Senhor, meu Deus, tenham um encontro contigo, meu Pai, e comece a fazer aquilo que é certo. Abençoa o planeta Terra, abençoa nosso Brasil, abençoa nossas lares e nossas casas. E eu quero te agradecer por hoje, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, finalizamos aqui. Desde já quero agradecer você que esteve aqui comigo até o final. Deus te abençoe poderosamente e continue me acompanhando para as próximas lições. Amém? Então, Deus vos abençoe no nome de Jesus e tchau, tchau.